Graça e paz, irmãos. Boa noite. Vamos nos colocar em pé. Está abrindo a palavra do Senhor em João, capítulo 16, verso 33. João 16, 33. Para nós é uma alegria recebê-los aqui, né? Cada um de vocês na casa do Senhor. Independente de tudo que nós temos passado, nós precisamos estar buscando cada vez mais esse Deus, estar mais próximo à intimidade com Ele, amém? João 16, 33. Eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem, eu venci o mundo, amém? Independente do que nós temos passado nesses últimos meses, né? Algumas situações difíceis, pessoas que às vezes nós conhecemos, que nós amamos, né? Têm sofrido com o que tem acontecido no mundo. Nós precisamos ter fé, ter coragem, crer que o Senhor está cuidando de nós. Ele está conosco, independente se nós às vezes achamos que Ele está em silêncio, que Ele não está ouvindo as nossas orações. Ele está. Nós precisamos nos colocar diante da presença dEle, buscá-lo de coração, de fato e de verdade. Eu acho que esses dias que nós temos passado, acho que são dias que nós precisamos mais entender que nós somos totalmente dependentes desse Deus. Nós não somos nada sem Ele, que tudo que acontece é propósito dEle. E Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado do seu povo. Então que você se coloque mesmo diante da presença dEle, não só agora, mas se você apresente mesmo a sua vida diante desse Deus, adorando esse Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito, pelo cuidado que Ele tem tido conosco, amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de mais uma vez estarmos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome. Que o Senhor possa estar abençoando esse culto, recebendo, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. Sonda, Senhor, cada coração nessa noite. Que o Senhor possa estar levando, Senhor, o conforto. Que o Senhor possa estar levando a paz. Que nós possamos sair daqui, Senhor, transformados pelo poder da Sua palavra, Senhor. Que a Sua presença, Senhor, venha ser manifesta em nosso meio, ó Deus. Abençoe, Senhor, cada vida aqui, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, estar falando em cada coração, ó Deus. Nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, aplaudam o Senhor. Amém. A paz, igreja. Que nessa noite nós possamos louvar ao Senhor com alegria, que você possa cantar, que mesmo quando você não consegue andar, Ele caminha contigo. Então que nessa noite nós possamos nos alegrar diante da presença dEle e que nós possamos louvar a Ele com muita felicidade, porque Ele nos trouxe até aqui diante da presença dEle, dentro da casa dEle, com proteção diante do Espírito Santo. Amém? Fé em Ti, caminhar sem ao lado olhar. Eu creio e confio em Ti, não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Segurando minhas mãos, carrega-me quando não posso mais andar. Protege-me, leão da tribo de Judá. Não
lá não vou temer, porque ó Deus abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Ó Deus abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Acima da pressão, ó Deus abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Ó Deus abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do seu coração de comunhão. De comunhão. Glória ao Senhor, glória a Deus. Esse Deus que te protege e alegra o seu coração nessa noite é que quer de você o templo, o seu corpo, o seu coração e a água mais pura. Que quer de você a mais pura das orações, que quer de você a alma, que quer de você o espírito e quer apenas que você ore para Ele, que você entregue a sua vida. Então que nessa noite você possa entregar o seu coração a Ele, que você possa colocar a sua vida diante das mãos daquele que te fez, que você possa nesse momento realmente fazer a oração mais pura diante do Espírito Santo, que você possa entregar a sua vida nas mãos de Deus. Se você tem um problema, se você tem um sonho, não importa o que você trouxe diante das mãos deles nessa noite, mas que você possa realmente quebrantar o seu coração, que você possa dizer para Ele que você é a casa dele. Não importa onde você está, não importa onde você trabalha, não importa como é a sua família, não importa qual são o seu ciclo de amigos, o importante é que você é a casa e o templo do Espírito Santo. Então que nessa noite você possa quebrantar o seu coração, que nessa noite você possa orar a Ele e dizer: Senhor, eu sou o seu templo, eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. Senhor, nós estamos diante da sua presença e a única coisa que te pedimos é que, Senhor, nos permita ser o templo do teu Espírito Santo. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, os nossos erros, porque a única coisa que queremos é ser o templo do teu Espírito Santo. O Senhor tem liberdade em habitar em nós. O Senhor tem liberdade em estar conosco, em caminhar conosco. Então, Senhor, retira de nós tudo aquilo que não provém de Ti. Esteja conosco, Pai, em todos os momentos. Tenha, Senhor, liberdade em estar conosco. E tudo aquilo que não agrada, Senhor, nos nossos corações, retira, Senhor, e mostre, Senhor, para que possamos, Senhor, um dia estar ao seu lado. Em nome de Jesus.
Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Jesus, esse é o seu momento com Deus. Glória a Deus. Comece a pedir para que você seja a casa dele, em nome de Jesus. Glória a Deus, Senhor. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Que este momento tenha sido um momento seu com Deus. Que este momento tenha sido não só um momento de oração para você, mas que nós possamos entender que ser a casa de Deus é também entender que Ele sonda os nossos corações. E que nós possamos entregar a nossa vida a Ele, entendendo que um dia nós vamos fazer morada com Ele. E esse Deus que um dia vai permitir que nós vamos fazer morada com Ele é o mesmo Deus que sonda os nossos corações e sonda também os nossos sonhos.
sonda os nossos planos, planos que talvez nós enterramos, mas esse mesmo Deus é o Deus que remove e move montanhas, porque Ele nos usa como flecha, nos usa para ser instrumentos da obra dEle. Então que nessa noite você tenha certeza que Deus sonda as suas orações, Deus sonda você aonde você passa, sonda os seus planos, sonda as suas lágrimas. Ele sabe as suas orações até mesmo quando você não abre a sua boca. Ele sabe o que você carrega no seu coração. Então tenha certeza de que Deus sonda os seus caminhos. É esse Deus que sonda a sua família, esse mesmo Deus que sonda dentro da sua casa, sonda os seus. Então não tema, nós não devemos temer o dia de amanhã, porque esse mesmo Deus nos protege a cada dia. Então é isso que nós vamos cantar, que Deus transforma, que Deus sonda a nossa fé, Deus sonda os nossos caminhos. Então nós não devemos temer o dia de amanhã, porque nós somos a noiva de Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quebranta o meu
Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Amém? Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Eu quero agradecer o Ministério de Louvor, obrigado pela vida de vocês. Tem sido bênção, todos que nos ajudam também, a equipe que tem nos ajudado, eu louvo muito a Deus pela vida de vocês. Nós vamos agora também fazer parte da nossa adoração a Deus, que é devolver aquilo que Deus tem nos dado. E quando eu falo devolver aquilo que Deus tem nos dado, é porque Ele tem nos dado mesmo. Deus tem nos dado muito mais aquilo que nós pedimos ou pensamos. Isso faz parte da nossa adoração a Deus. É interessante que às vezes algumas pessoas comentam que, até porque a gente não fica colocando para as pessoas verem, né? Mas o pastor também dizima. Perguntaram esses dias se o pastor dizima. A gente dizima também, não é envelope vazio não, tá? É envelope com dízimo mesmo daquilo que Deus tem nos dado. E Deus não deixa faltar nada para nós. Deus não tem deixado faltar nada para você. É lógico que momentos, né? Há momentos e momentos, mas nós sabemos que Deus tem cuidado de cada um de nós. Amém? Então nós vamos orar. Após a oração, se você desejar, você pode, nós temos 2 caixas de ofertas aqui, depositar a tua oferta ao Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos, em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, obrigado por esse tempo, obrigado por cada vida que aqui está. Ó Deus, nós te louvamos porque o Senhor tem nos dado, ó Pai, muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, ó Deus. E que neste momento nós estamos dizendo que o dinheiro não nos corrompe, que o dinheiro não nos domina, ó Pai. Que nós não servimos ao Deus mamão, ao Deus do dinheiro, mas nós servimos a Ti, que tem nos dado saúde, que tem nos dado um trabalho, que tem nos dado recursos para manter a Tua obra, Deus, financiar a Tua obra desde a antiguidade, ó Pai. E que a Tua obra esteja avançando, ó Deus, em nome de Jesus. Obrigado por aqueles que já dizimaram, ó Pai, já ofertaram também. Esteja abençoando. Se porventura entre nós alguém que necessita, ó Deus, de um trabalho, esteja, ó Deus, preparando um bom trabalho para essa pessoa, ó Deus. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém e amém. Se você desejar, fique à vontade. Pode contribuir ao Senhor. Os seus passos, o inimigo nos resistirá. Nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, o inimigo nos resistirá. Aleluia. O Messias marchando-se em sua mão, a chave da vitória nos leva a possuir a terra prometida. Amém, irmãos? Eu quero agradecer. Hoje nós começamos o primeiro culto pela manhã. Vieram várias pessoas, tem sido uma bênção. Alguns, então por isso que está um pouco vazio para a gente. Isso foi proposital para dar um espaço. Que algumas pessoas estavam meio que com medo de vir, e até a gente até compreende isso, por conta da aglomeração. Então, fazendo isso, dá mais espaço. Então, hoje de manhã veio vários irmãos aqui, graças a Deus, e agora vocês estão aqui. Obrigado pela presença de vocês, tá bom? Há alguém que nos visita pela primeira vez? Entre nós? São todos de casa? E isso faz com que nós convidemos pessoas, né? A gente vê a igreja assim, sobrando, e esse é o objetivo, de sobrar cadeiras para que possamos convidar pessoas para estar participando das nossas reuniões também. Eu quero agradecer a vida da Mariana. A Mariana doou, quantas máscaras? Várias, né? Bastante máscaras para a igreja. Já foram distribuídas algumas, depois se você quiser, converse com a minha esposa, tem várias ali também. Se você necessita de máscara, tá bom? Que Deus abençoe e muito obrigado, tá bom? Agradeça a sua tia, né? Acho que confeccionou, obrigado. Então esteja levando os nossos agradecimentos a ela. E também eu quero agradecer aqueles que participam conosco pelo Facebook, YouTube, também que não está somente em Araçatuba, mas vários outros lugares aqui do nosso Brasil e do mundo.
Amém, irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 1. Eu só informar que nós estamos higienizando as cadeiras com álcool, 70%. Fazemos o distanciamento social, usamos as máscaras, né, porque isso é um decreto, não podemos entrar sem a máscara. E também eu quero pedir encarecidamente para não fazer aglomerações. Eu sei que é um momento difícil, depois nós vamos poder abraçar, conversar, né, ficar juntos, mas evita um pouco a questão da aglomeração. E eu sei que é um pouco complicado, é um momento complicado. Nós nunca passamos por isso, né? A primeira vez. Mas vamos evitar ter esse tipo de coisa. Embora nós tenhamos comunhão, mas a gente precisa evitar aglomeração, né? E também, eu vendo a Rosa ali, obrigado, porque elas estão fazendo, né, cachorro-quente. Após o culto, quem quiser adquirir, o Fábio também está ali. No dinheiro vai ser R$8, depois eu vou falar um pouco mais, R$8 e um refrigerante, um cachorro-quente e um refrigerante, por R$8. Tá? Então vai aceitar cartão também. Então você fique à vontade para adquirir, tá bom? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4 ao versículo 9. Diz assim: sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falte nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos nessa hora. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos por Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós podemos perceber a Tua presença entre nós, ó Deus. Desde o primeiro momento, ó Pai, que possamos, ó Deus, estar fazendo deste culto aqui, ó Deus, um tempo abençoado, um tempo alegre, ó Deus, e que nada venha distrair as nossas mentes, ó Deus, nossos corações, para que possamos estar concentrando somente na Tua palavra nesta hora, ó Deus. Em nome de Jesus é que eu te peço e agradeço. Amém e amém. O tema dessa noite é: por que nós existimos como igreja? Às vezes a pessoa, nós sempre falamos, né? Nós somos a igreja. Até a Noemi cantou aqui, nós cantamos, nós somos, o Espírito Santo habita em nós. Nós sabemos disso. Mas também nós acreditamos que a igreja local foi deixada por Deus, como uma instituição divina, assim como a família. A igreja é a família. Eu gostaria de dizer também para aquelas pessoas que estão com medo, algumas estão com medo, outras estão desesperadas, outros estão negando o que está acontecendo, mas enfim, sobra para a igreja. A pessoa ela vai para vários lugares, mas a igreja não pode. O mercado pode, shopping se abrir pode, comércio sem problema nenhum, mas a igreja não pode. Eu vou evitar. Então sempre sobra, isso é algo espiritual, irmãos. A gente sabe disso, isso aí não é de hoje. Então às vezes a pessoa fica, não, mas fulano sumiu, é natural. Outros estão se guardando por conta do grupo, né, e tem que se guardar mesmo, tem que se proteger, tá? Eu estou dizendo aqueles que podem, tá bom? Compreenda. Aqueles que podem participar do culto, participe. Porque quando nós olhamos aqui, porque nós existimos como igreja, a igreja local ela foi instituída por Deus, e aqui quando Paulo escreve a igreja de Corinto, ele estava em Éfeso. E ele começa a escrever para uma igreja problemática, muito problemática. Só que ele não chega atacando a igreja, ele não chega falando mal da igreja, longe de qualquer um de nós falar mal de uma instituição divina, né, que é a igreja de Cristo. Ele não estava falando isso, ele estava escrevendo para uma igreja cheia de problemas, mas ele começa a carta com uma gratidão. Aquilo que nós lemos aqui foi uma palavra de gratidão. Depois que nós vamos ver a questão de divisões na igreja, mais e mais problemas de moralidade, etc. Só que Paulo, quando ele vê que as pessoas estavam divididas, e até mesmo estavam levando umas às outras ao tribunal, aquela época. E hoje, se você cavucar um pouquinho, você vê irmãos em Cristo Jesus levando um ao outro no tribunal, porque não teve como um diálogo, ter um diálogo.
e acaba levando um ao outro no fórum, na justiça. Então isso não é um bom testemunho para um cristão. Eu sei que há momentos que não tem jeito. Só que a gente precisa evitar isso ao máximo. O máximo possível de fazer isso. Isso acontecia que havia imoralidade na igreja, falsos ensinamentos nessa igreja de Corinto, sobre dons espirituais e também sobre a ressurreição final dos mortos. Muita gente tem essa compreensão deturpada. Como que eu vou na ressurreição com Cristo? Como que eu vou surgir? Como que eu vou ressurgir com Cristo? O meu corpo será esse corpo, aquele que está ali? Tem muita gente que fica assim, não, eu quero morrer bonitinho. E aqueles que morrem no rio, que se afogam, aqueles que morrem queimados, como faz? O nosso corpo será transformado num corpo glorificado, que a Bíblia não menciona. Como que será esse corpo? Então não precisa ficar preocupado. Às vezes nós procuramos respostas em lugares onde nós não vamos encontrar. Então a gente precisa saber que a Bíblia, aquilo que está revelado aqui, é aquilo que Deus deseja passar para nós. Se não está revelado, não adianta ficar indo atrás, porque não está revelado. Só que Salmos 84:4, esse não é um salmo de Davi, é um salmo dos filhos de Coré, ou de Corá, dependendo da sua versão, vai dizer o seguinte: como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Eles estavam caminhando, e num cativeiro principalmente, e eles estavam com saudade do templo. Sabe o que mais me impressiona hoje? Pessoas cristãs, ou se dizem cristãs, não têm nenhum pingo de vontade de estar na casa de Deus. Algo errado. Primeiro ponto. Algo muito errado aí. Se eu sou crente em Jesus Cristo, o Espírito Santo habita em mim, eu quero estar na comunhão dos irmãos. Eu quero estar no meio, porque uma brasa fora, Moody falava sempre isso, um pregador do século XVIII, século XIX, falava muito isso. A brasa tirada ali do meio, ela se apaga. Então esse papo de que eu não vou à igreja, mas estou bem com Deus, é tudo papo. Infelizmente, eu falo do que eu vejo. Eu não estou inventando uma teoria. A gente precisa afirmar também na igreja local. Por isso que nós existimos como igreja, para ter comunhão uns com os outros. Comunhão, porque eu preciso de um irmão, o irmão precisa de mim, assim nós vamos caminhando. Quantas vezes as pessoas têm precisado uma das outras, e aquela musiquinha, nós precisamos de Cristo, e assim a gente vai caminhando. Então a própria igreja, como eu falei aqui, ela é uma instituição estabelecida, criada por Deus, criada por Cristo. Então os discípulos de Cristo, se você é um discípulo, nós devemos amar a igreja. Eu devo amar. Hoje eu fiquei muito contente com o irmão falando assim, domingo ele é o dia do Senhor, eu anseio por esse dia. Não é somente aqui na igreja, mas o dia eu consagro a Deus. Eu fiquei muito feliz, porque são poucos os que dizem, né? Eu sei que muita gente vive isso. Mas será que eu tenho esse anseio para estar na casa do nosso Deus? Como são felizes aqueles que habitam na tua casa? Quando nós olhamos, depois eu vou falar um pouco sobre isso, que a palavra, a eclésia, a palavra para a igreja, sair para fora, aparece várias vezes no Novo Testamento. Quando fala templo, tabernáculo, átrios, sinagoga, muitas coisas refere-se a um local. Então, quando você ouvir, o Espírito Santo tem que dar um toque na gente. Quando você ouvir que na igreja não precisa mais disso, não precisa de você participar de uma reunião. Nós somos edificados aqui na igreja. Nós crescemos em Cristo na igreja. Porque às vezes em casa nós não temos esse tempo. Nós não damos a devida prioridade ao Senhor Jesus na nossa casa. Eu gostaria de destacar alguns pontos aqui, por que nós existimos como igreja. Primeiro, a igreja é uma grande família. Eu tenho os irmãos como uma família ou não? Será que eu estou inserido na igreja, que é o corpo de Cristo, e automaticamente a igreja local, a instituição, eu tenho como uma família? Será que quando um irmão está passando por necessidade, está passando por problemas, eu me preocupo com aquela pessoa, com aquele irmão? Que a Bíblia fala que nós precisamos também da assistência a todos, mas principalmente aos da família da fé, também. Então, algumas características gerais da igreja, como eu falei aqui, aparece 115 vezes
no Novo Testamento e 92 vezes como uma assembleia, como um local. E 9 das 13 epístolas de Paulo, escritas para igrejas locais, 9 ele escreveu para a igreja local. E aqui Corinto foi uma delas. Ele fundou essa igreja na segunda viagem missionária. Aí depois nós vemos que 3 das epístolas de Paulo, das cartas dele, foram escritas para pastores, para pessoas líderes daquela comunidade, daquela igreja. Então nós não podemos desprezar o local de culto. Então quando você vê lá nas redes sociais que não precisa, a igreja não é ir, é ser, também. Mas a igreja também precisa ter um local, para que nós possamos, juntamente com os irmãos, adorar ao nosso Deus. Amém, irmãos? Não pode haver igrejas sem igrejas locais. Não tem como, não tem nexo. A igreja, ela é santificada, que significa consagrar, purificar. E aqui nós vemos que está no tempo perfeito, que indica uma ação que já foi concluída. Indica algo que já foi concluído com resultados duradouros. E Cristo está nos santificando. Nós somos santificados quando nós cremos em Cristo. Quando Cristo, eu tive encontro real com Ele, eu fui santificado. E nisso, Deus continua a me santificar à medida que eu cresço na fé. Às vezes, irmãos, nós ouvimos ventos de doutrinas, só que eu estou maduro na fé. Nós estamos trabalhando sobre isso também, para quando voltar ao normal, nós vamos ter células, grupos de estudos, para crescer um pouco mais em maturidade cristã. É a teologia prática que nós chamamos. Para que possamos crescer e não ser mais meninos. Sabe, às vezes nós assistimos um vídeo no YouTube de pastores, aí a gente começa, como eu estou já maduro, eu já sei um pouco mais, opa, isso aqui está errado. Pastores falando hoje, que não sei quem é o anticristo, que a besta está emergindo. Gente, isso não existe. É depois da volta de Cristo. Não é para os dias de hoje. Outra coisa que eu tenho visto muito, que as pessoas falam que aquele que perseverar até o fim será salvo. Até o fim do quê? Lá em Mateus, capítulo 24. Que é um contexto escatológico, para o fim dos tempos. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Até o fim do quê? Olha, a engenharia trabalha tanto, no mecanismo da motocicleta, aí, complicado, Mas vamos lá, aí a pessoa vai e troca, Gabriel? A pessoa vai lá e troca o escapamento da moto. Mas vamos lá. Isso aí tira até a concentração da gente. Quem já foi jovem já passou por isso, O que eu estava falando mesmo? Erro de concentração, erro 404. Pim! Windows. Quando nós somos santificados e nós crescemos na nossa fé, lá em Mateus 24, nós vemos que tem ali uma parte também que fala que o amor vai se esfriar, e as pessoas estão dizendo, e isso vai incutindo nas pessoas. O amor não esfriou totalmente, irmãos. Não se esfriou. Eu falo por conta própria. Todo mundo se esfriou com você? Todo mundo? Será que ninguém te ama? Então o amor de muitos se esfriariam. Só que nós estamos num outro contexto quando a Bíblia fala lá. É um contexto escatológico. É depois da vinda de Cristo. Então por isso que a gente precisa entender um pouco dessas coisas. Amadurecimento na fé. E é isso que a igreja quer promover, que é como família, passar isso para você. A igreja é a sua família espiritual. Deus é o nosso Pai. Sabe o que eu acho interessante? Pessoas que chegam à igreja dizem assim, olha, eu não tive pai presente, não tive mãe, e eu tenho irmãos, eu tenho um pai, que é Deus. E consegue separar a paternidade humana com a divina, porque muitas pessoas projetam o seu pai terreno com o pai celestial, e às vezes há problema, não consegue. Quando fala de pai, essa palavra ela já se fecha. Então ela já começa a ter um certo rancor com Deus, quando chama de pai. Então Deus é nosso pai. A igreja local é quando a família se reúne. E quando uma família se reúne,
a gente sabe que às vezes é bênção, é bênção. Tem defeitos? Tem defeitos. Tem hipócritas? Tem. E eu vou falar mais uma vez, Steve Lawson fala isso. Às vezes está cheio de hipócritas. Não sei se é Steve Lawson ou John Piper. Está cheio de hipócritas. Então, seja bem-vindo. Mais um. Que a igreja é assim, somos imperfeitos. Ninguém é perfeito. Então, como qualquer outra família, nós somos imperfeitos. Devemos continuar trabalhando, provendo nossas famílias, como nosso Senhor Jesus ordenou. Enquanto isso, vamos dando bons exemplos para colegas de trabalho, para as pessoas, prestando um bom testemunho de Cristo. Não adianta nada eu falar lá no meu trabalho que eu sou crente, que eu sou cristão, e se eu não pratico a palavra de Deus, nada, não vai resolver nada, absolutamente nada. Então, se eu falo, eu preciso demonstrar com minhas ações também. Irmãos, eu sou crente, dá licença, depois fico pisando na bola o tempo todo. Não vai resolver. Podemos ter certeza que o nosso Senhor terá a vitória no final. Terá a vitória final. Seremos irrepreensíveis, a gente sabe disso. É composta, né, como eu falei aqui, a igreja é composta de pessoas imperfeitas. Nós seremos imperfeitos até chegar no céu. Até chegar ao céu nós seremos imperfeitos. Nós seremos perfeitos somente lá. Segundo, a igreja tem uma grande riqueza. Paulo ele fala aqui no versículo 5, olha aí na sua Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 5. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento. Ele estava provavelmente falando de uma riqueza espiritual e não material. Provavelmente ele estava falando isso, porque vocês estão crescendo na graça e no conhecimento. Vocês estão sendo enriquecidos. Ele estava dizendo isso para a igreja. Então eu gostaria de passar isso para nós também. Algumas igrejas são abençoadas com riqueza material, muitas não são. Às vezes eu tenho contato com vários pastores e a gente conversa sobre isso. A igreja, que às vezes a igrejinha dele, ele comenta, né? Eles falam assim, olha, é pequenininha tudo, mas a gente sente o amor de Deus. A gente sente a presença de Cristo ali. E isso é uma coisa que a gente não pode perder. Ser uma igreja acolhedora. Ser uma igreja que recebe bem os visitantes. Não é quando vem alguém visitando a igreja e a gente faz de conta que não conhece. Sabe, é lógico que nós estamos num período diferente, num contexto diferente. Mas a igreja, ela é enriquecida. Mesmo as igrejas que lutam financeiramente, têm abundantes recursos em Cristo. Eles têm sido abençoados em toda palavra de Deus e em todo conhecimento. O Novo Testamento não havia sido escrito aqui ainda. Não havia sido escrito. Paulo ele escreve uma carta. Tanto é que houve, se você estudar um pouquinho mais sobre a história da igreja, a arqueologia bíblica, você vai ver que algumas cartas foram extraviadas. Mas então era para estar aqui na Bíblia? Não, não era. Porque o Espírito Santo, Deus que foi direcionando homens fiéis, idôneos, para que escrevessem a palavra. Então, porque não era para estar. Então, alguns acharam depois algumas cartas, mas que não era para estar na Bíblia. E alguns colocam, né, que nós chamamos de livros apócrifos, ou livros falsos, que não condiz com a Bíblia. A igreja tinha dons espirituais abundantes. Você, como igreja, você tem desenvolvido o seu dom para Deus? Não estou dizendo somente aqui, dentro do templo, mas aí onde você está. Eu estou dizendo para o pessoal de casa lá, mas você lá fora. Quando você está no seu trabalho, você desenvolve os dons que Deus te deu? Um dom pelo menos nós temos. Na nossa conversão Deus dá. Ou é o dom de evangelismo, ou o dom de ensinar, ou o dom de profetizar, ou o dom de doar. Algum dom nós temos. Agora eu tenho desenvolvido esses dons. E não confunda dons com talentos. Talentos são outras coisas. Igual eu tenho um dom de tocar. Não, é talento. Eu tenho um talento de tocar, tenho um talento de cantar. Eu tenho um dom do canto. Eu acho que os irmãos perceberam domingo passado, né? Você está rindo, Otávio? Eu vi, viu? Mesmo dentro da máscara.
Eu tenho um dom do canto, é verdade, de ficar no canto. E eu vou ficar no meu canto. Vai fazer o quê, Cleito? Você não canta, né? Então cada um na sua área. Então, e assim nós vamos prosseguindo. E isso vai o quê? Vai agrupando a igreja. Deus vai colocando opa, está faltando um dom ali, vou colocar a pessoa tal para fazer essa parte. E assim Deus vai trabalhando, lá fora também. Vocês acham que a igreja não trabalha lá fora também? O dia a dia da igreja, como que é o dia a dia da igreja? Algumas pessoas sabem como funciona. E o dia a dia da igreja? Não tem sido fácil. Eu falo porque pessoas têm sofrido e sofrem, né, constantemente. Então a gente precisa dar apoio espiritual. E aqui também não é somente os pastores, os diáconos. Qual que é a função de um diácono? O que um diácono faz? Será que eu sei? As funções de um diácono? Diácono na Bíblia é quase igual a um pastor. Ele faz a mesma coisa. Porque lá em Atos nós vemos quando Pedro, ele estava ali, Pedro e alguns outros discípulos, apóstolos, estavam precisando trabalhar principalmente na oração e na palavra, os diáconos que foram fazer a outra parte. Por isso que nós louvamos a Deus pelos diáconos que nós temos, que servem a Deus. Que a gente não pode estar, vou servir ao pastor, vou servir... Não, eu sirvo a Deus. E Deus vai recompensando você. E a gente sente prazer em fazer isso. E sabe o que é legal, a beleza da igreja? É que aqui todos são iguais. Um dia eu estava comentando com o irmão no curso de integração, todos nós aqui dentro, nós somos iguais. Sabe, aquele que tem um poder aquisitivo maior, aquele que tem um aquisitivo menor, aqui dentro são iguais. E nós não sabemos. Muita gente não sabe quem que é quem. Então isso que é legal, é a uniformidade, é a unidade da igreja. Então essas coisas são bênçãos também, para que todos os discípulos de Jesus tenham pelo menos, eu acredito, pelo menos um dom espiritual. E outra coisa, os dons espirituais não o tornam a igreja espiritual, ou a pessoa espiritual. Porque aqui nós vemos problemas na igreja de Corinto. Tinha vários dons, até lá, o dom do amor, lá em 1 Coríntios 13, que ele fala, tinha muitos problemas. Mas embora era uma igreja que tinha dons espirituais abundantes, mas Paulo repreendeu essa igreja pela sua carnalidade. E às vezes nós estamos, assim que voltar, né, de acordo mesmo, tranquilo, sem vírus nenhum, nós vamos fornecer esse material de discipulado. Isso é bom para o crescimento, porque quando nós vemos pessoas, mas parece, eu já ouvi isso. Não sei se você já ouviu, a pessoa parece nem crente é. Mas não é, às vezes falta um pouco de entendimento, de estar alguém junto ali, ó. Fala, não é assim, não faz isso não está na Bíblia, faz dessa forma. Alguém que está do lado. E não precisa, eu comentava com o irmão ontem, não precisa de estar paizão, paizinho, sabe? Isso aí, larga a mão, gente. Queridão, é porque não sabe o nome, viu? Ô, queridão. Ó, o João tá gostando, né, João? Queridão, amado, sabe, gente, é complicado. Então não estamos dizendo nessa parte, tá? Estamos falando de um discipulado real, que eu possa crescer. Quem é Deus? Que parte da teologia sistemática, por exemplo, que vai buscar na Bíblia, Deus. Quem é Deus? Quem é o Espírito Santo? Quem é Jesus? É que eu falei aqui, você consegue definir para uma criança a Trindade? Você consegue explicar para uma criança o que significa Trindade? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como que eu faço? Um dia eu fiz isso com uma criança, tá? Às vezes o adulto é mais fácil de compreender. Eu peguei aquele spinner, sabe aquele negocinho que roda? 3 e um no meio. Tem 3 negocinhos lá e um no meio. Então Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e no meio. 3 pessoas, não é uma força. O Espírito Santo não é uma força, tá? É uma pessoa. Ele tem emoções, tem intelecto, tem tudo. Então 3 pessoas em uma só. Mas eu não tenho um spinner para explicar. O ovo, a casca, a clara e a gema. Para entender perfeitamente. 3 pessoas em uma só. Eu estou falando se a criança perguntar, tá?
Não vai chegar lá e despejar, olha, você sabe que é Trindade, aí vai complicar mais ainda. Porque a Bíblia não fala explicitamente essa palavra, não tem na Bíblia essa palavra. Só que quando fala lá, nós, por exemplo, quando que façamos o homem à sua imagem e semelhança, nós, está no plural. Então são o quê? Pessoas. Então quando nós vemos isso, é o quê? A Trindade. Amém, irmãos? Tudo ok? Para edificar outras pessoas, porque o dom não é só, eu não estou com o dom, eu vou me edificar, né? Ai, que legal, vou pregar. Eu vou lá na frente do espelho e começo a pregar. É lógico que isso é bom na questão da oratória, né? Quando a gente está aprendendo oratória, você começa a pregar para o espelho. Ou para outras pessoas também. Para tirar um pouco da vergonha, da timidez, isso é bom. Mas eu não tenho o dom para mim mesmo, eu tenho que passar esse dom. Eu tenho que abençoar outras pessoas com esse dom. Então, qual o propósito dos dons espirituais? Por exemplo, no culto doméstico, quando começou a pandemia, todo mundo até postava nas redes. Culto doméstico, lá, a selfie. Hoje eu não vejo mais. Hoje eu vejo os mesmos que estavam lá postando culto doméstico com as lives, né? Da Marília, do Gustavinho, do funkzinho, eles vão postando, e postam mesmo, sem dó. Mas e aí? É só quando vem algum problema que dá medo, depois passa? A pessoa que é cristã, irmãos, ela vai ela vai bater em cima daquilo, ela não vai fugir. Ela não vai fugir daquilo. Então, outra coisa para trazer glória a Deus. Tudo. Nenhum momento, se eu estou aqui com a intenção, motivação errada, eu estou, exemplo, pregando com a motivação errada, é cortado. Não adianta. Tudo tem que ser para a glória de Deus. É como aconselhamento bíblico. Tudo visando Cristo. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, mas visando Cristo. Terceiro e último, a igreja tem um grande futuro. Se você é igreja mesmo, se o Espírito Santo testifica no seu coração que você é salvo em Jesus Cristo, você tem um grande futuro. Amém? Estamos aguardando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem sabe quando Cristo vai voltar? Hoje é dia 21/6/2020. Que dia que ele volta? Ninguém sabe. Aí fica difícil, gente. Ninguém sabe, né? Mas algumas pessoas estão calculando a volta de Cristo. Sabia disso? Calculando. Pegando uma conta de Daniel, juntando com a de Ezequiel, livros proféticos, um pouquinho de Isaías, um pouquinho de Apocalipse, e faz uma conta meio louca lá, opa, Jesus vai vir tal ano, tal dia. O anticristo, Obama, não é mais. O Bolsonaro, não é mais. O Lula, não é mais. O Trump, não é mais. O Papa, não é. Pô, que anticristo? Porque está fora. O anticristo não é agora, entende? Então vão colocando. A marca da besta. Lembra do 666 lá, o código de barra? Código de barras? Todo mundo ficou apavorado. O chip. Meu Deus, não é ainda, não é. A igreja não vai ficar atrelada a isso, porque não é o momento. Isso será mais para frente. Então, tranquilize o seu coração, porque nós temos um grande futuro. Todo esse problema que nós estamos vivenciando aqui vai acabar. Vai acabar. Esse peso que o pecado tenta colocar sobre nós, só que independente disso, a expectativa sobre o retorno de Cristo, eu preciso ter. Eu não posso apenas viver por viver aqui nessa terra. Interessante esse homem aqui, ó. Eu até sugiro a leitura, se você conhece Packer, J.I. Packer, é um pastor, teólogo, muito bom, anglicano. Ele nasceu em 1923, está vivo. E ele escreveu esse livro, chegou esse mês, A Fé Ativa, pela editora Vida Nova. Que livro, irmãos! Que aqui ele fala sobre o discipulado que produz cristãos que levam Deus a sério. A fé ativa. Ele vai falar de igrejas sérias, discipulados sérios, a fé séria. Tudo que ele vai falar aqui é sério. Tem uma parte aqui do sumário, levando a fé a sério, levando a doutrina da igreja a sério, a unidade cristã a sério, o arrependimento
a sério, levando a igreja a sério, o Espírito Santo, o batismo, a ceia. Algo é muito sério. Então esse livro nos traz uma compreensão fantástica daquilo que nós estamos vivenciando como cristãos aqui neste mundo. Meus irmãos, agora uma coisa que eu posso ter certeza, que Deus, Ele é vitorioso, Ele vai ter a vitória final e nós teremos a vitória juntamente com Ele. Por quê? Seremos irrepreensíveis, como Paulo falou aqui, sem nenhuma falha, perfeito. Agora como que eu consigo isso? Olha só o que diz o versículo 8. Ele, Deus, os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, eu tenho a minha parte de fazer, mas é Ele quem persevera por mim. Quando nós olhamos lá, guardados por Deus, Ele está nos guardando até o fim. Não sou eu lutando. Eu vou cansar. Então é Deus é quem persevera por nós. Deus é quem nos guarda. Nos leva até o final da corrida, irrepreensíveis, perfeitos. Amém? Está dando para entender? É simples. Então quando eu entendo esse tipo de coisa, eu fico mais tranquilo. Olha, Deus está trabalhando por mim. E sempre trabalhará. Então as pessoas dizem hoje que não vou à igreja porque tem muita gente falsa, como eu falei aqui, hipócrita e etc. Talvez sim. Mas, no entanto, estão lutando contra o pecado. E tomara que estejam. Eu preciso estar sempre lutando contra o pecado. Lutando contra. Então, um dia, essa luta vai terminar. Porque nós teremos um novo corpo e o pecado será uma coisa do passado. E eu posso crer nas promessas de Deus. Porque Ele é fiel. Se Ele é fiel, eu posso acreditar nisso. Então Ele cumpriu a sua promessa de enviar o Messias pela primeira vez, que Ele veio em carne a este mundo, a humanidade de Cristo, que nós chamamos de união hipostática, é a humanidade de Cristo versus a divindade de Cristo. Duas naturezas em uma. União hipostática, é um nome teológico. Essa união... Quando Cristo, por exemplo, estava na cruz, Ele poderia sair da cruz? Sim. Ele poderia, mas Ele não o fez. Porque tinha um propósito. Então Ele manteve o propósito até o fim, de agradar ao seu Pai. E Ele voltará, vai cumprir a sua promessa e voltará para buscar a sua igreja. Então, eu quero falar se você, ou você de casa, que não se arrependeu, se arrependa. Porque nós falamos aqui, nós não sabemos nem o dia, nem a hora que o nosso Senhor Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E tem muita gente brincando com isso. E as pessoas zombam mesmo. Isso é natural, viu gente? Às vezes você vai falar para alguém que não conhece a Deus, é natural às vezes dela zombar. Mas ore por ela. Ore para que o Senhor Jesus, o Espírito Santo, quebrante o coração dela. Para que ela possa crer no Senhor Jesus. Amém? Nós podemos suportar dificuldades, perseguições deste mundo, mas o nosso Deus prevalecerá no final. E Satanás, ele já ele não será, ele já é derrotado. Ele só vai ser lançado, juntamente com os seus, como a Bíblia fala, para um lago de enxofre. Isso sim vai acontecer. Para a gente concluir, infelizmente, muitos cristãos se recusam a estar numa igreja local. Algumas pessoas falam assim, verso por favor, Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então quanto mais nós vemos que nós estamos indo para a glória, estamos caminhando. Amanhã, outro dia, mais perto nós estaremos da glória. E aí? Eu preciso estar encorajando um ao outro a não deixar de congregar. Então, quando você vê essas pessoas que gostam de falar isso, né, é lógico que não tem somente esse versículo, mas esse versículo é muito importante. Não adianta nada nós ficarmos longe da palavra de Deus, longe da igreja, afastado. Eu não vou ficar firme, não tem jeito. Eu já afastei da igreja algumas vezes.
E eu vi que eu não tinha condições. Aí, pela graça de Deus, o Senhor enviou um homem de Deus lá em casa, quando eu estava desviado, eu quero dizer. E ele falou do amor de Jesus novamente, me animou, me incentivou, me encorajou. E eu voltei, pela graça de Deus. Não pelas minhas forças, por mim não. Por mim eu que não estava nem aí com nada. Então, nós não podemos ser uma igreja, como eu falei aqui, sem uma igreja local. Cristo morreu pela igreja, morreu por nós. E Ele quer que você ama como Ele o ama. Essa família abençoada. Assim, quando você começa a mudar, quando nós começamos a mudar essa compreensão, nós vemos que muitas coisas mudam. Em relação à igreja. Quando eu vejo a igreja como uma família. Como uma família de Cristo. Amém? Vamos colocar em pé. Tem uma canção que chama Teus Altares. Algumas pessoas vão se lembrar, outras não. Mas é uma canção, eu gosto muito de letras bíblicas. Que ela é mais voltada, mais um estilo MPB assim, mas é muito bom. Quando o João Alexandre ele canta essa música, cantava o grupo Semente, quem nunca ouviu, eu falei aqui domingo passado do grupo Logos. Tem esse grupo Semente também. E João Alexandre ele regrava essa canção numa versão acústica. Mas olha só o que diz essa letra. Se puder soltar, pode soltar, por favor. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus atos vale mais que mil. Oh, oh, o pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. O Senhor é sol e escudo, da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. Oh, 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 pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu
Amém? Nós cantamos o Salmo 84. Feche seus olhos, vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós te louvamos, ó Deus, obrigado, porque assim como nós cantamos, que nós encontramos os teus altares, e nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem confiado os teus filhos que andam corretamente, ó Deus, não tem negado nada, aqueles que têm vivido de uma forma idônea, de uma forma que glorifica o Senhor, ó Pai. Nos abençoe, ó Deus, como igreja do Senhor Jesus. Abençoe aqueles, ó Pai, que porventura, que estão em casa, ó Deus, aqueles que não se achegaram até a tua casa ainda, ó Deus, mas que um dia chegarão. Que em nome de Jesus, que teu Santo Espírito possa quebrantar vidas, ó Pai, para que possa se achegar até a Ti, ó Deus, e fazer uma conversão, de ao invés de ir para o inferno e para o céu, ó Pai. E nós te louvamos por tudo, ó Deus, porque nós sabemos que o Senhor está conosco. Nós oramos por vidas, ó Pai, aqui nessa noite, por famílias, e seja abençoando, ó Deus, cada família aqui representada, aquela família que está em casa nesta hora. Ó Deus, porventura alguém doente, ó Deus, esteja, Pai, derramando a sua cura, ó Deus, em nome de Jesus. Porque nós cremos em Ti, Senhor. Nós sabemos que muitas coisas o Senhor tem feito por vidas, ó Pai. E abençoe cada vida que está em casa também, ó Deus, que possa receber do Senhor essa cura, ó Pai. Que o Senhor possa estar abençoando, protegendo cada um de nós, ó Deus, e nos guardando, ó Pai, e também suprindo todas as nossas necessidades, ó Deus. Em nome de Jesus nós agradecemos, amém e amém. Irmão, se eu dar alguns avisos, vai ser bem rapidinho, porque a gente quer fazer um culto mais rápido, né, durante esse tempo. Nós estamos oferecendo aconselhamento espiritual, e a gente gostaria de juntos passar por esse momento. Da mesma forma que nós estamos tomando os devidos cuidados, as precauções aqui na igreja, no escritório é a mesma coisa, aqui ao lado, a casa ao lado, tá? Nós estamos tomando os devidos cuidados também para com a pessoa, porque ela também precisa de cuidado. Então nós estamos com esse, o WhatsApp da igreja é 18 99737 2085. Você desejar conversar conosco, alguma coisa, agende esse horário, tá bom? Nós teremos o prazer em atender você. Não vai ser daqui 5 meses não, tá? Vai ser rápido, tá bom? Curso de integração, se você deseja fazer parte da nossa igreja local, fale com a minha esposa, é bem rápido, tá bom? Não é demorado, é só para passar você aquilo que a igreja acredita, a doutrina da igreja, a teologia que nós cremos, tá? Muita gente que às vezes já conhece, então já sabe, vai ser bem rápido. O Quilo do Amor, a Joelma está aí, ali, está de máscara, você não vai conhecer, mas é essa aqui. Se você deseja perguntar alguma coisa a respeito de cesta básica, quero agradecer a cada um que tem contribuído com seus alimentos, muito obrigado, tá bom? Está ajudando muita gente, você pode ter certeza disso. Nosso culto de quarta às 20 horas, você é nosso convidado para estar aqui na quarta-feira. Irmãos, cada vez mais que isso é um princípio fatal. Se nós relaxarmos na nossa vida, vai ser pior, tá? Cada vez que nós relaxamos, não vou hoje não, depois não vou de novo, não vai de novo. É lógico que casos e casos, tá? Tem gente que está trabalhando, não dá, isso é normal. Mas se dá para você vir, venha, tá bom? Nosso culto de domingo às 9 da manhã e às 19 horas da noite. E agora o hot dog vai ser aqui na casa, não vai ser consumido ali, por conta da aglomeração, tá bom? Passa a polícia toda hora, e a gente quer respeitar também, e ter o cuidado um com o outro. Hot dog é R$8 mais um refrigerante, tá bom? E aceita cartão também. Está limitado, tá? Então, assim, corre e pega o seu. Não, estou brincando. Mas está limitado mesmo, tá bom? Porque a gente não sabe, né, quantas pessoas vão comprar e tal, é apenas um teste. Então, se você vai comprar, muito obrigado, tá bom? Levante as suas mãos aos céus, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. E com o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Quarta-feira, se você desejar, estamos aqui, ou domingo. Deus te abençoe. Vá em paz.
conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia, te ouvi falar, mas agora de contigo andar, tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade.